Bem-vindos ao Hipocast, podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, médico e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E nessa edição inaugural do nosso programa, coincidente com os tempos que vivemos na maior pandemia da história da humanidade, vamos falar sobre um tema que é diretamente relacionado, que é o vestibular da medicina, o ingresso numa dos cursos mais concorridos do nosso país. E para isso, temos aqui conosco dois convidados especialíssimos na área, Paulo Landim, diretor do Grupo Fleming, e o Thiago Rico, que é o coordenador de marketing do Grupo Fleming. Bom, aqui nós temos duas perguntas, tá? Que essas perguntas precisam ser respondidas, são nosso pedágio. Depois disso, não tem mais regra nenhuma, tá? As duas perguntas são, e podem responder na hora que preferirem, quem é você e por que você faz o que faz. Eu conheço vocês, mas obviamente nem todos que nos conhecem, nos ouvem, conhecem. Então... Ótimo. Boa tarde, Vinícius. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer. Meu nome é Paulo Landim, eu sou diretor do Grupo Fleming Medicina. Somos um preparatório, dedicado exclusivamente para vestibulandos de medicina. E esse ano também lançamos o nosso ensino médio, um projeto novo aí, em cima de toda a experiência e o aprendizado que o Fleming tem em preparação para vestibular. E eu faço o que eu faço porque eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo e sou um apaixonado pela educação. Tudo que eu alcancei na vida foi graças às oportunidades de estudo que eu tive. E hoje, através do Fleming, eu e toda a equipe temos a oportunidade de retribuir isso para a sociedade. Eu sou o Thiago Rigo, eu sou jornalista, mestre em comunicação, especialista em marketing e também atuo em educação há pelo menos 12 anos, como já profissional formado na área, atuando em educação básica, ensino superior e agora em pré-vestibular. Eu brinco que eu sou um jornalista que nunca saiu da escola, nunca saí da educação. Isso me deu uma bagagem grande, assim, de poder chegar aqui e contribuir para o Fleming enquanto grupo, em todo o sul do país, e ver hoje tantos vestibulandos realizarem seu sonho, porque a gente trabalha com o sonho das pessoas. A educação, eu acredito muito no poder transformador que ela tem na sociedade. Eu acho que, especialmente para o grupo que a gente atua, a transformação está presente no sonho de cada um quando eles conseguem alcançá-lo, então aprovação na medicina, e depois sim se juntar ao grande time de médicos que faz com que esse país seja quem ele é, Então é muito legal, muito gratificante assim, trabalhar com educação e saúde no momento que a gente vive hoje, especialmente, Pois é, isso que eu acho interessante, porque vocês escolheram um mercado muito específico, que é o mercado do vestibular de medicina, Porque, algum motivo específico assim que vocês tenham visto relacionado a esse mercado? Óbvio que agora fica muito em voga graças ao momento que nós vivemos, Mas o Fleming existe há mais tempo do que esse último ano. Então quer dizer que tem uma base, tem uma busca. O que vocês pensaram, assim, pensam para o Fleming ser nichado, ser especificado? O Fleming foi fundado 18 anos atrás por um professor e médico. Então o Fleming nasceu com o DNA da medicina no sangue. E apesar dos vestibulares, do Enem, a prova é a mesma para qualquer carreira, porém o vestibulando de medicina, o candidato a uma vaga de medicina tem que atingir um nível de proficiência para alcançar o sonho dele muito maior do que qualquer outra carreira. Então, você diria assim, Paulo, que é o vestibular mais difícil do país, assim, em termos de concorrência, necessidade de nota? Sem dúvidas, é a carreira mais concorrida. Hoje a gente tem, pegando as instituições mais concorridas, passa de 200 candidatos por vaga. A universidade, a Escola de Medicina de Harvard tem 12 candidatos por vaga. Um candidato à medicina em uma escola, uma universidade federal no Brasil, enfrenta uma concorrência quase 20 vezes a concorrência de quem quer fazer medicina em Harvard. Então, sem dúvidas, é o maior desafio hoje para um jovem egresso do ensino médio, que ainda está se descobrindo como pessoa
e dizer eu vou enfrentar esse desafio, né? Sabendo da dificuldade. A gente acaba às vezes fazendo uma relação com o esporte, né? Tu pensa assim, numa prova de atletismo, todo mundo percorre o mesmo trajeto, né? E tem aquele que vai competir por hobby, tem aquele que vai competir esperando completar a prova, e tem aquele cara que quer chegar em primeiro lugar, que quer estar entre os primeiros, né? Esse cara tem outra preparação, ele tem um outro tipo de preparo, ele enxerga a prova de outra forma. Então esse é o cara da medicina, né? Dentro de um mesmo vestibular igual para todos, tem essa especificidade. Então a gente entende que tem sim mercado para isso, né? O Paulo acabou de dar os números disso, né? Mas tem um grupo que precisa ser preparado de outra forma, precisa estar focado nisso, pensando nisso o tempo todo, né? Faz bastante diferença. E não deve ser absolutamente nada fácil, né? Vocês conseguirem não só dar o que esse grupo precisa e busca, né? Como também garantir alcançar a excelência, né? Nesse ano em específico, né? Um ano completamente atípico, um ano em que muitos dizem, né, que foi jogado fora, um ano em termos de educação no país, né? Porque o acesso a capacidade de ter as aulas à distância é um acesso muito baixo, né? É um privilégio. E nesse grupo tão específico, né, que tem que ser excelente para entrar nas faculdades, como é que vocês conseguiram adaptar? Como é que conseguiram fazer para que essa aula chegasse de qualidade? E isso teve impacto nos vestibulares? Como é que vocês enxergam? O impacto foi muito grande em vários aspectos, né? Desde colocar a própria carreira médica em mais evidência. Acho que todos os profissionais da área da saúde, né? Não só o médico, eles se tornaram protagonistas realmente como heróis, né? Nessa pandemia. E eu acho que isso teve um impacto tanto positivo para alguns como negativo para outros vestibulandos, porque alguns viram, nossa, realmente é isso que eu quero, né? Encontraram, nossa, eu quero no próximo desafio que a humanidade enfrentar, eu quero estar nessa linha de frente, e outros talvez viram que, poxa, talvez não seja bem para mim. Né? Então, desde esse impacto na visão que a sociedade, que os jovens têm da carreira médica, até o impacto no planejamento do nosso projeto. Interessante, vocês viram esse choque de realidade nos alunos? Vimos, junto com a família. Via de regra, foi positivo, tá? Eu senti um maior interesse pela carreira médica por conta desse protagonismo. Eu acho que o jovem hoje, ele quer achar um propósito, né? E ele enxergou nesse desafio da pandemia, né, um propósito muito importante, que é o propósito da medicina, da área médica como um todo. Mas também tiveram aqueles que se assustaram e não é para mim. E claro, que bom, né? Porque essa escolha ela é muito pessoal, não tem resposta certa. Então que bom que foi uma oportunidade de refletir sobre essa decisão. Em Paulo, teve aquele fatídico dia 17 de março, né? Quando a gente disse assim, então tá, não vai poder ter aula presencial, a gente vai ter que adaptar todo o nosso projeto. E aí, todo mundo no fim de semana, a equipe de professores, pedagógico, coordenadores, a gente reinventou o projeto com a força que precisa ter um cara que tem que se preparar para a medicina, para o cenário do digital, né? Que o nosso curso tem como proposta ser presencial, entendendo que o aluno, quanto mais tempo estiver dedicado para os estudos, acompanhando a rotina intensa que é a preparação para a medicina, né? Precisa ter presencial, a gente teve que adaptar para online. E a partir daí, um novo curso surge, né? Com toda a força do Fleming, mas com uma plataforma online, com aula gravada, com plantões ao vivo, a gente tem uma tradicional lista de exercícios semanais que o aluno recebia impressa no fim de semana, né? Foi digital também, todos os simulados, enfim. Tudo mudou, né? E o que é incrível é que isso foi justo no ano, né? Que vocês começaram o ensino médio, não foi? Coincidiu. A gente lançou. Lançamos o ensino médio. E justo no lançamento vem a maior pandemia da história da humanidade. Resolveu lançar um colégio nisso. E na realidade coincidiu com a inauguração da nossa nova sede aqui em Porto Alegre. Nós inauguramos o prédio novo dia 17 de fevereiro, né? Depois de mais de 10 anos na sede antiga, e ficamos um mês na sede nova, um espaço de 4.000 metros quadrados que a gente estava começando
aprender e conhecer, e aí um mês depois, 17 de março, tivemos que parar. E sabe que foi um ano que a gente ouviu muitos médicos, acho que mais do que outros anos, assim, a gente sempre fez atividades que aproximaram a medicina. Bom, mesmo com o Simers, a gente já fez várias ações juntas, né? Porque a gente acha importante o aluno, mesmo que ainda não pisou na faculdade, ele já sinta o clima da faculdade e como é a carreira médica, né? E então esse ano a gente acabou fazendo várias ações que aproximaram, mesmo no digital, assim, ouvindo os coordenadores dos cursos de medicina das principais universidades federais do Sul. A gente fez muito trabalho voltado à saúde mental dos nossos estudantes, não só dos nossos estudantes, mas a gente fez essas ações abertas, né? Entendendo que não era só o projeto que tinha que mudar também, né? Mas esse cuidado com as pessoas e os nossos alunos que ficaram tanto tempo em casa mexeu muito, né? Acho que os médicos saíram de casa, continuaram saindo de casa, né? Ou até, há muitos atendendo por telemedicina, né? Mas muitas profissões, inclusive os alunos, ficaram em casa muito tempo. Eu acho que isso impactou muito a saúde deles, especialmente dos alunos, mas como um todo, né? A verdade é que o preço dessa pandemia ninguém sabe ao certo quanto que vai ser, né? Porque todo esse dano psicológico, psíquico de ter ficado preso em casa, né? Tu acabar com a tua rotina, se afastar das coisas, dos projetos que você queria, né? Isso que eu tenho mais interesse, assim, porque todos nós aqui, nós fizemos faculdade e não tinha, né, WhatsApp, não tinha essa miríade de dispersões, né? Pra gente não prestar atenção. Hoje, não só isso existe, deve dificultar muito, né? Apesar de ser um aluno muito focado, né? Como é que transfere isso para casa, né? Como é que você garante, né? Depende muito mais do aluno, né? Acho que ainda mais, né? Depende dele entender que ele tem que dispersar qualquer tipo de falta de atenção e focar, mas deve ser difícil desenvolver algo, né? Que consiga capturar. A gente conseguiu transportar todo o nosso projeto para um meio digital. Então o aluno do Fleming ele foi muito privilegiado durante esse ano de pandemia, né? A gente sabe que infelizmente boa parte da sociedade não teve acesso ao que os nossos alunos tiveram, né? Mas nós mantivemos escrita semanal de redação, os professores usando plataformas virtuais para mandar feedback para os alunos e corrigir o texto, as listas de exercícios que eram impressas, físicas, a coleta passou a ser digital e conseguimos até com essa coleta digital melhorar o boletim que o aluno recebia, porque aí a questão da estatística, do tratamento dos dados ficou até um pouco mais fácil. Os nossos coordenadores mantiveram as sessões de atendimento individual, de planejamento de estudo por Zoom, por videochamada, por telefonema, o que cada um, o que funcionasse. Da forma que quiser. Exatamente. Então, nós conseguimos ao longo do ano ir estimulando o aluno, nós reduzimos o ritmo também, porque uma coisa é você estar em um ritmo presencial, né, ter 10 aulas por dia, outra coisa é você ter 10 aulas em casa sozinho no seu quarto. Sem então amigos, sem ter alguém angústia. Exatamente. Então fomos um pouco, propositalmente, fomos um pouco mais devagar, né? Estendemos o término do ano letivo em mais de 2 meses, sem custo para os alunos. Para poder ir em um ritmo mais leve, colocamos mais simulados e avaliações ao longo do ano para ter esse feedback de como os alunos estavam evoluindo. Então realmente foi uma oferta muito grande, né? Fazendo um balanço agora no término do ano e recebendo feedback das famílias em geral muito positivo, né? Agradecidos pelo que o Fleming fez, pelo que os professores fizeram. Os professores tiveram que se reinventar, né? Naqueles primeiros dias nós temos mais de 100 professores na equipe. Imagina... Mais de 100 no Rio Grande do Sul? Nos 3 estados, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Passamos de 100 professores. Imagina você definir a logística de gravar aula, de fazer live com mais de 100 professores em não sei quantas cidades, né? Porque não estão só nas grandes cidades, né? Nossos professores viajam e aí envolve que ferramenta que ele tem em casa, como que é a banda larga dele, se os filhos estão em casa também ou não.
foi uma logística desafiadora, mas eu tiro o chapéu assim para a nossa equipe e para os nossos alunos, que não desistiram, mantiveram firmes ao longo de todo o ano. Agora dá para fazer essa variação, né? Embora não tenhamos saído do estado de pandemia, né? A gente continua tendo um outro modelo continua nesse modelo de aula em alguma parte gravada, pelo menos, né? Mas teve professor que nunca tinha gravado uma aula, nunca tinha feito uma live, né? Assim como teve profissional de escritório que nunca tinha ficado em casa trabalhando online. Não é exclusivo nosso. Mas teve professor, assim, que entendeu que até no início angustiante pro professor, sei lá, 30 anos dando aula em sala, tendo que gravar em casa, começou a se questionar. Poxa, será que eu sou bom mesmo nisso? Será que eu vou conseguir cumprir meu papel estando atrás de uma tela, né? Eles muito sensíveis a qualquer like, dislike em vídeo, assim, poxa, então quer dizer que eu não sou bom, recebi um dislike. O julgamento das redes sociais. Muito, caiu pra uma profissão que a gente admira tanto e que eu falava, gente, ele não pode sofrer com isso, ele tá fazendo um trabalho espetacular. Também teve professor que gravava com o celular na mão, correção de exercício de matemática para poder mandar para aquele aluno específico que não tinha entendido, coisa que a gente nem enxerga, a gente acha assim, o professor fez uma live e acabou. Não, eles fizeram muito, né? E em paralelo a isso, um aluno que a gente fica pensando assim, jovem, né? Geração Y, geração Z, conectado, sempre com muitos gadgets, aparelhos e tal. Agora, coloca ele para estudar, como o Paulo falou, né? Só na frente de um computador. Não dá, né? A gente mesmo que já está no mercado de trabalho com o home office, se deparava com angústia, assim, poxa, o dia inteiro na frente desse computador, não aguento mais reunião no Zoom. Por que eu não tenho um horário para levantar e tomar um cafezinho com meu amigo, que bater um papo sobre outra coisa que não é trabalho, né? Então isso passou para os alunos também, para os professores, né? E veio um ano de muito aprendizado, de muitas, além da matéria que a gente entrega, de muitas competências, habilidades. Eu acho que assim, a gente foi um ano perdido, como falou, da educação em geral no Brasil, e no mundo, né? Mas no Brasil especificamente, porque a gente sabe da realidade, mas teve muito aprendizado, sabe? Eu acho que tem coisa que não vai deixar de existir, né, Paulo? Provavelmente muita coisa ainda vai continuar online, porque pensa, um aluno que estava no Paraná vai poder acompanhar uma revisão de uma prova da URGS, sem vir para cá. Mesma coisa, a gente está oferecendo agora, tem uma revisão da UFPR no Paraná, que o cara que está aqui em Passo Fundo, em Erechim, Soledade, em qualquer lugar, vai poder acompanhar também, sabe? Isso não, antes a gente não tinha, antes o aluno tinha que sair daqui, pegar um transporte até outra sede para ver, né? O Paulo. Paulo falou, né, no início do empreendedorismo, né, e eu tenho essa convicção em mim. O brasileiro é de nascença empreendedor, porque ele passa por dificuldade a vida toda, ele tem que se adaptar. Então ele vai gerando soluções, algumas mais simples, outras mais elaboradas, e vai, né, conseguindo ultrapassar. E, óbvio, a dúvida que resta é, por exemplo, as provas continuaram, as provas aconteceram, algumas atrasaram, algumas foram modificadas, o próprio Enem, como tudo nessa pandemia, recheado de polêmica, né? Mas vocês notaram o impacto em notas de corte, impacto no desempenho dos estudantes? Vocês notaram isso de forma clara ou não? Ou apesar do ano, tudo correu como esperado? Olha, a gente ainda... Seria importante avaliar o resultado do Enem, né? A TRI, que sai dia 28 de março, se eu não me engano, seria o principal termômetro. A gente não sentiu uma redução nas aprovações, né? Esse ano a gente vai, mais uma vez, passar de 1.000 aprovações em medicina entre os 3 estados do Sul. Ainda tem algumas notas, alguns resultados importantes para sair, como o próprio Enem, né? Mas não sentimos uma queda nesse sentido. E muitas instituições adotaram um vestibular remoto, né? Um vestibular online, ou usando a notas anteriores do Enem no meio do ano. Desculpa interromper, mas isso parece uma coisa que veio para ficar? Ou a ideia é que a perspectiva que vocês têm é que volte ao presencial, que tenha sido só um teste? Olha, eu não acho que as instituições vão manter o processo de seleção online, né? Até porque a própria ida para
para a universidade é importante, faz parte do processo de captação e convencimento do aluno, e o aluno também quer conhecer o campus, né? Hoje a gente tem muitos alunos que passam em mais de uma universidade, eles querem escolher, então conhecer o campus, ver aonde eles vão passar os próximos muitos anos da vida deles, né? Pelo menos 6. E que às vezes modifica a vida deles, né? Porque agora o Enem, tem uma coisa que ele realmente fez, foi espalhar o estudante pelo país inteiro. Eu sou exemplo disso. Sou paulista, no interior de São Paulo, e agora me radiquei aqui, né? Então, realmente, o rito de você conhecer a faculdade, entender aquela sociedade que existe lá dentro, né? É provavelmente o lugar que você pode passar os próximos 6 cada faculdade, mas talvez os próximos 10, talvez os próximos 15, né? Tá criando laços, né? Complementando, você está falando das notas, né? O nosso coordenador pedagógico, o professor Madeira, que estuda o Enem há mais de uma década, posso dizer assim, né? Com certeza. Ele comentou comigo sobre a grande abstenção que teve a prova do Enem esse ano, né? Mais 50% dos alunos não foram fazer a prova, né? No Enem digital, mais 60% não foi fazer a prova. Então, é muita gente que não foi. Mas ele não vê que isso impacte nas médias da medicina. Porque na percepção dele, o aluno que foi fazer, quer buscar medicina, ele foi fazer a prova, ele continua indo muito bem. Exato. Então, assim, as médias não devem cair em função disso. Pode ser que em outros cursos até isso ocorra, mas na medicina provavelmente não tenha uma redução drástica nas médias devido à ausência dos alunos, né? A medicina como um todo vem mudando drasticamente, né? A gente não nota essa mudança ser tão drástica, mas quem está no meio vê ela acontecendo, né? E ela está cada vez mais buscando um novo encontro com o paciente, né? Com esse cuidado direto, a medicina hipocrática, né? Que se diz que é o cuidado pleno e puro do paciente. Vocês enxergam uma mudança de perfil também no estudante de medicina? Assim, é óbvio que a gente conhece, né? Sempre tem estudante que ele quer a profissão, ou isso em todas as áreas, né? Ou pelo status, ou pela eventual recompensação financeira. Mas vocês notam uma mudança no perfil do estudante, do pré-estudante de medicina? Eu vejo assim uma mudança no perfil do jovem na busca pelo propósito. Eu sinto que isso está cada vez mais forte. E sinto também uma maior autonomia de decisão do próprio aluno. Eu acho que no passado os pais ainda tinham uma influência maior na escolha da carreira, e sinto o jovem cada vez mais tomando frente, desde o processo de matrícula no pré-vestibular conosco até a escolha da universidade, se ele vai investir um pouco mais de tempo e insistir em uma vaga na federal, se ele vai mudar de estado para estudar medicina ou não. Eu sinto que isso está mais... A decisão tá ficando mais com o aluno. O Thiago tem uma experiência também legal estudando o perfil do jovem como um todo e essas tendências. Um senso de responsabilidade, assim mesmo. Sabe aquele lance que talvez a medicina vinha assim, como eu quero fazer medicina porque eu quero ganhar muito dinheiro? Acho que pode ser que para muitos continue tendo esse estereótipo, assim. Mas os alunos que a gente tem conversado vêm tanto no sentido de que não, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero uma sociedade melhor, assim. Cada vez mais a gente enxerga essas falas em alunos assim com 16, 17 anos, que é a idade que eles começam a chegar. Agora com o colégio eles vão chegar mais cedo, né? Mas em geral 18 anos, né? E eles vêm com esses discursos, né? Que talvez quando o curso foi lançado há 10 anos, né? A gente não estava aqui, né, Paulo? 18 anos, né? Pode ser que o discurso fosse um pouquinho diferente. Claro que eu acho que quem quer medicina, embora tenha essa dicotomia entre a plena realização do sonho e a questão financeira, com qualquer profissão, né? Mas eu acho que tá lá dentro o intuito de fazer uma sociedade melhor, de mudar a vida das pessoas. E é muito legal ouvir isso do jovem. Eu concordo com o Paulo. Acho que o propósito é muito mais forte hoje, assim. Tanto que eles fazem 1 ano de cursinho, eles sabem que talvez não seja suficiente, eles fazem 2, eles fazem 3, porque o cursinho é o meio, né? Eles querem chegar lá na faculdade e concluir o curso, né? E sabe que a carreira empurra, por exemplo, o teu próprio aprendizado, tua vivência na faculdade, mesmo que você não seja tão vinculado a esse propósito ideal, ético da medicina, a carreira te empurra, né? Brilham e crescem, né? Os que têm interesse em ser humanos, que têm interesse em gente, gostam de cuidar, gostam de fazer o bem.
ninguém vai mudar o mundo, né? Mas você pode sim, né? Mudar o mundo daquela pessoa, mudar a vida daquele paciente. Então, a tendência do aluno de medicina, por mais que ele entre com uma visão completamente diferente, é ser guiado de volta para essa medicina original, né? Isso é uma coisa que, para nós, é muito importante, né? Porque mudou muito o próprio ensino da medicina, né? Coincidentemente, né? Nos últimos 10 anos, muitas faculdades de medicina, né? E até é incrível como, na época, né, que eu fazia vestibular, outros colegas faziam, nós tínhamos a mesma concorrência, né? 200, 180 por vaga. E é incrível como aumentam-se as vagas, mas existe uma demanda nitidamente reprimida, né? Como é que vocês veem esse aumento de vagas tremendo, né, que é nos últimos 10 anos, e a relação com uma real demanda, né, com uma real necessidade, e até se vocês acharem interessante a questão da qualidade, né, porque existe sim qualidade bem diferente, né, independente se a faculdade é nova, se é particular ou não, mas a qualidade é uma faculdade muito complexa, né, demanda muito material humano, muita estrutura de hospital, estrutura de atendimento, e a gente sabe que o país é extremamente desigual, né? Consequentemente, as faculdades vão ser desiguais, né? Com certeza. Eu sinto que o aumento de vagas também possibilitou aqueles que talvez tivessem desistido da medicina de agora repensar. Então, a gente tem muitos alunos, por exemplo, formados em outras profissões que talvez tivessem o sonho 10 anos atrás, 15 anos atrás de enfrentar a concorrência da medicina, agora retomando, né, seja de outras profissões também da área de saúde, ou seja de outras áreas não ligadas à saúde, né? Tem de tudo. Então, acho que isso mostrou que é possível. O fato de ter mais vagas, de talvez ter uma universidade de medicina mais próxima da casa, né, do interior, boa parte do aumento das vagas aconteceu no interior dos estados, de todo o país. Eu acho que isso trouxe ainda mais holofote para a carreira, né, para o aluno que talvez esteja lá em uma cidade de 20 mil, 10 mil, 30 mil habitantes, a medicina ficou mais próxima dele. Por outro lado, trouxe esse desafio do cuidado com a escolha, do cuidado com a qualidade. A gente sabe de instituições, sem entrar em detalhes de nomes, mas hoje tem faculdades de medicina em cidades onde não tem um hospital, né? Ok, o aluno futuro médico pode viajar, mas o que isso impacta no dia a dia, né? Algumas instituições que conseguiram aumentar o número de vagas de forma muito rápida. Será que a infraestrutura da universidade, que era para 60 vagas, hoje contempla 120, 150 vagas? A gente sabe da importância, por exemplo, da relação entre o número de leitos e o número de estudantes de medicina. Isso tem que ser respeitado e não pode ser, eu tenho uma parceria com um hospital a 200 quilômetros daqui só para atender o critério, né, do MEC. Então tem que ter um cuidado. A gente sente também alunos que foram para a medicina, alguns voltando, insatisfeitos com a escolha e querendo, não, vou repensar, não era o que eu esperava. Por causa da faculdade, né? Alguma insatisfação. A gente tenta incentivar muitos alunos a serem o protagonista dessa escolha. Né? A gente quer que o nosso aluno aprove em 3, 4 faculdades e que ele possa escolher: eu vou estudar nessa por esse motivo, porque eu sei que ela é reconhecida nessa área, já pensando até talvez nas opções futuras dele de especialização, de residência, que ele converse com ex-alunos do Fleming ou colegas que estão lá para pegar referências. Tem que ser um processo, não pode ser um processo automático, né? Passei e na primeira deu. Onde deu, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Essa ideia do projeto a médio e longo prazo, porque é o que a gente falou lá atrás, né? Não são 6 anos. Que a faculdade de medicina não é simples, né? Então, eventualmente, se você tem algum problema, alguma dificuldade, seja financeira, nas particulares, que são a mensalidade, acho que é a mensalidade mais alta que nós temos, né, no país, em termos de
faculdade, né? Sim. Então, tanto isso quanto o fato de depois ter residência, ter trabalho. Então, é um período muito extenso, né, de formação. Não é para além da faculdade. Bem isso que tu falou, né, Vinícius? Tu acaba escolhendo um projeto de vida naquela cidade que tu vai morar, né? Você fica pensando assim, poxa, quando eu fiz faculdade, né, eu não tinha essa maturidade de entender assim que o local que eu fui fazer faculdade ia ser melhor eu trabalhar naquele lugar, porque eu vou conhecer as pessoas, aquela cidade, as relações com as empresas, enfim, acho que na medicina é a mesma coisa, né? Onde tu vai morar, tu vai começar a se relacionar com as pessoas, ver quem tá ali, as oportunidades de vagas estão ali também, e é para muito mais do que só passar no vestibular dos 4 ou 6 anos, né? É a vida, então não dá para ser qualquer uma mesmo, né? E aí por isso tem que estudar, tem que ir atrás daquilo que tu acredita, com certeza, vale a pena, né? O Paulo falou das pessoas que voltam poxa, fez uma faculdade, tem gente com mestrado que pensa assim, não, eu fiz tudo isso, estou feliz, mas o que eu queria mesmo era medicina. Mas vai demorar 10 anos para eu atingir esse sonho, né? Poxa, mas daqui 10 anos tem 2 opções, né? Ou tu vai chegar depois de 10 anos com o teu sonho concluído, né? Ou daqui 10 anos vai chegar e vai dizer de novo, né? Não fiz, né? Então, poxa, né? Sempre vale a pena, sempre tem tempo, né? E as dificuldades estão aí para todos, né? Com certeza. Bom, tenho só mais uma última pergunta para cada um. Vamos supor que eu tenho lá meus 16, 17 anos, não satisfeito com tudo que eu vi na pandemia, quero ser médico. O que vocês diriam, tá, para essa pessoa que talvez esteja nos ouvindo, talvez esteja nos acompanhando, o que vocês diriam para essa pessoa? O principal que ela deveria saber para essa jornada que não é curta, né, não é fácil, que tem uma tendência de uma piora progressiva. Isso a gente até conversou outra vez, né? Eu lembro uma vez que eu fui lá na sede antiga, né, do Flamengo, conversar com os estudantes, e eu falava, olha, só piora. E eles davam risada e tudo, mas faz parte, né? Isso é o progresso natural do aprendizado, da adaptação. O que vocês diriam para esse esperançoso estudante ainda, que ainda quer seguir essa carreira? São duas coisas no meu ponto de vista, Vinícius. Uma é a certeza e o próprio processo de escolha da carreira, né? A gente está trabalhando muito isso no nosso ensino médio. Hoje muitas escolas trabalham a escolha da carreira com teste vocacional. Você preenche 20 perguntas em 15 minutos e o seu futuro está decidido. Decifrado. Não pode ser assim, né? Hoje o nosso projeto de ensino médio prevê 3 anos contínuos, que é todo o ensino médio, de discussão, de pesquisa, de planejamento de carreira, envolvendo a família, envolvendo a coordenação da escola, mas tendo o aluno como protagonista. Ele tem que, nesses 3 anos, ir visitar universidades, ele tem que conversar com profissionais, ele tem que fazer a pesquisa dele, né? Tem muitas universidades, tem muitas carreiras. Então, o primeiro ponto é garantir que ele tenha feito essa lição de casa. E o segundo ponto é ser muito transparente com ele em relação ao processo de ingresso, à concorrência da medicina. A gente faz questão de explicar todo o nosso projeto quando a gente recebe uma família, pode ser só os pais, pode ser só o aluno de jovem de 17 anos, a gente explica tudo, fala quantas horas ele vai estudar todo dia, que ele vai ter que estudar mais à noite, né? Que ele vai ter 180 exercícios todo final de semana, e se depois de meia hora ouvindo isso ele continuar interessado e querer estudar conosco, a gente sabe, esse aluno vai chegar lá, né? Ele sabe que o desafio é grande, mas o resultado está aí como exemplo, né? É possível, com as ferramentas certas, com a orientação certa e muita dedicação do aluno, é possível. Então esses seriam os meus 2 recados: ter certeza na escolha da carreira e ter bastante transparência quanto à dificuldade e o suor que é para conquistar o resultado. E isso é verdade para tudo na vida, né? Não só para a medicina. Os frutos que a gente colhe são resultados do quanto a gente investe, se dedica.
Não tem muito diferente do que o Paulo acabou de trazer, né? E não sendo muito filosófico, mas é assim, se a gente quer alcançar de fato aquilo que a gente busca, o sonho que a gente tem, não vai ser fácil, sabe? Geralmente não é fácil. Então, se não é fácil, entende que não é e batalha, vai atrás, corre, estuda, vira noite, madrugada, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas se é aquilo mesmo que tu quer, não vai ser tão doloroso. Tipo, é claro que vai ter as dificuldades, tu vai tropeçar, talvez tu não vai passar de primeira, né? Agora falando da medicina, né? Mas se de fato eu nunca vou esquecer um coordenador, acho que foi o Paulo e a Luísa que falaram isso em atendimentos. O Paulo atende família, né? Qualquer hora do dia, e eu ouço muitas conversas. Eu falo assim, primeiro, é medicina que tu quer, tu tá aqui fazendo pré-vestibular para medicina, então é o seguinte, tu já tá na medicina, tá? É isso. Agora sim, tem um caminho para tu percorrer para chegar lá e tu receber esse diploma, a gente vai te ajudar numa parte, né? Então assim, é ter essa clareza, e se tu quer mesmo, cara, vai ser difícil, mas vai dar certo. E depois vai ser muito gratificante, né? E uma coisa que a gente fala muito também lá, faça do caminho tão bonito quanto a chegada, né? Porque é isso, assim, não adianta sofrer, entrar num fundo de um poço que tu não vai conseguir mais sair, porque é longo o caminho, né? Bom, Vinícius, quanto tempo tu já tá estudando e para se tornar o profissional que tu é, né? Na área da medicina. Então, não dá para desistir, não dá para entender que vai ser rápido também, né? Mas vale a pena, se é o que tu quer, com certeza, assim. E falo também pelas minhas escolhas pessoais, profissionais, não foram fáceis também, né? E não acabou, né? Também tem isso, né? A gente não dá pra achar que deu, né? Sempre vai ter continuidade, né? Então, são processos. Olha, agradeço muito. Acho que foi muito legal, uma conversa bem legal. São temas que a gente circundam, né? Mas a gente nunca conversa muito a fundo, né? Agradeço muito Paulo, agradeço Thiago. Não sei se vocês querem deixar alguma rede social, algum contato para que o pessoal siga, acompanhe. Pode acessar o Instagram, @FlemingMedicina ou @Colégio Fleming, e lá vão ter todas as informações. Vocês podem mandar mensagem por lá, tem nossos WhatsApps também, né? Como ficar mais fácil para quem quer nos encontrar, né? A gente está em todas as plataformas. Bom, essa edição inaugural do Hipocast, onde nós discutimos saúde com liberdade, teve as participações dos representantes do Grupo Fleming, Paulo Landim e Thiago Rico. O Hipocast Saúde com Liberdade é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo programa.